Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, e hoje eu gravo a abertura desse programa aqui da Casa das Rosas, na Avenida Paulista, em São Paulo. Olha que túnel lindo de folhas de árvore, e aqui a gente mostra a Casa das Rosas. Mas eu vou mostrar hoje no programa uma entrevista com Milton Bigucci Júnior, falando de um lançamento da M. Bigucci Construtora. Também eu falo com o prefeito Carlos Grana de Santo André a respeito da conclusão dos trabalhos do PPA participativo, com o secretário de Administração e Planejamento, Alberto de Souza. Converso com o vereador Fábio Soares, do PSD de São Caetano, e com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva. E para encerrar, um trecho só de uma reportagem das mais incríveis que eu já fiz. Uma entrevista nesta Casa das Rosas com a professora de literatura, mestre pela Universidade do Espírito Santo, Marli Siqueira Leite, que fala da exposição sobre o poeta concretista Ronaldo Azeredo. Hoje é só um trechinho, você vai ver um bloco aí de 6, 7 minutos de entrevistas, mas na próxima semana a gente vai ter uma entrevista completa visitando esta exposição, que é, de fato, como o próprio nome diz, incomum. Antes de a gente começar, eu tenho a tradicional mensagem do jornal Diário de São Paulo. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo. O jornal tem que ser diário. Muito bem, e agora que vocês viram a mensagem do Diário de São Paulo, a gente vai para um rápido intervalo de 1 minuto e aí sim começa o programa Joaquim Alessi. Até já! Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, neste momento a gente mostra a inauguração de mais um empreendimento de porte da M. Bigucci em São Bernardo do Campo, no ABC, e eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o presidente dessa importante empresa, o Dr. Milton Bigucci. Mais uma obra, mais um filho, né, Dr. Milton? Eu acho que eu vou dizer que acho que é mais um neto, viu? Eu já estou tão cheio de... Está novinho aí. Novinho, tenho 10 netos já, viu? Graças a Deus.
mas toda vez que a gente entrega um prédio é uma alegria muito grande, porque eu olho na face das pessoas que vão morar nesses prédios e eu vejo a alegria estampada, principalmente porque eu acho que uma casa nova é uma nova vida. As pessoas têm uma nova vida, uma nova esperança, uma nova imagem e elas pedem sempre muita luz para uma casa nova. E eu peço junto essa muita luz para todos os moradores. Por quê? Porque cada vez que eu entrego um prédio, e nós vimos isso lá atrás, um terreno cheio de mato, e você vê hoje um prédio com essa envergadura, lindo como esse aqui, o Máximos ficou o máximo. Legal. Parabéns, doutor Milton Bigussi. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Milton Bigussi Júnior, o engenheiro, né, que trabalhou essa obra aqui. É o engenheiro-chefe, o que manda em tudo isso aqui, em matéria de construção, sabe muito de engenharia, graças a Deus. Vamos falar com ele já já. Obrigado, doutor Milton Bigussi. Esse foi o doutor Milton Bigussi, presidente da M. Bigussi, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, como eu conversei com o doutor Milton Bigussi, o presidente da M. Bigussi, agora eu falo com o filho dele, o Júnior, Milton Bigussi Júnior, o engenheiro responsável por essa obra. Como é que é a sensação de entregar mais uma obra, e uma obra desse porte, que a gente já falava, que é o Máximos, né? Eu até agradeço as suas palavras, realmente, nós que fizemos parte disso aqui, fica até estranho falar, né? Porra, tá lindo, mas realmente isso aqui tá ao máximo mesmo. E o orgulho da gente entregar uma obra desse porte é imenso. Você vê a cara dos clientes, a afeição das famílias, das crianças, já querendo brincar na quadra, no playground. E com a qualidade que isso aqui ficou, realmente é de uma extrema alegria para nós e para toda a nossa equipe. Do ponto de vista de engenharia, a M. Bigussi sempre se preocupa também em descobrir as novas tendências, as novas ferramentas para oferecer o que há de melhor para os futuros proprietários dos seus imóveis? Sem dúvida, nós estamos sempre procurando, nós temos uma equipe de engenheiros, de arquitetos, nós estamos sempre procurando inovar e utilizar novas tecnologias em nossas obras que são criadas. Já viajamos para Estados Unidos, Europa, para a China, verificando novas tecnologias e já implantamos as novas tecnologias aqui. Esse prédio, por exemplo, tem um sistema que a gente chama soil nailing, solo grampeado, que são as contenções das paredes do subsolo. É uma tecnologia relativamente nova no país. Nós fomos um dos pioneiros a utilizar isso, não nesse prédio, mas há uns 5 anos atrás, utilizamos até hoje. Enfim, sempre quando tem sistema novo e se adequa aos custos e ao padrão de qualidade e às normas técnicas do país, nós estamos, sem dúvida nenhuma, utilizando. Legal. Milton Bigussi Júnior, obrigado por essa entrevista e até a próxima. Muito obrigado a vocês, um abraço. Esse foi o Milton Bigussi Júnior, engenheiro da M. Bigussi, que conversou com você no lançamento do Máximos em São Bernardo do Campo. Conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não, em 1 minuto e meio a gente está de volta, até já. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo. Jornal tem que ser diário. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Muito bem,
bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e ao final dessa cerimônia de posse dos conselheiros municipais do Planejamento Plurianual Participativo de Santo André, eu converso com o prefeito Carlos Grana, do Partido dos Trabalhadores. O pessoal da imprensa está chegando, pode chegar, viu, Gislane, para participar da entrevista aqui. Claro. Prefeito, como é que é concluir essa etapa, né, do planejamento participativo, ter toda a posse desse pessoal? O que isso representa para Santo André? Bom, eu represento um resgate. Santo André, que já foi protagonista de ter realizado na gestão Celso Daniel o orçamento participativo, teve continuidade com a gestão do prefeito João Avamileno, ficou interrompido esses últimos 4 anos e agora vem com uma nova roupagem, um formato, uma metodologia que eu diria um avanço na qualidade, porque o PPA, você não discute apenas o orçamento do ano seguinte, você discute os 4 anos, né? Os próximos 4 anos. E foi maravilhoso, foram quase 7.000 participantes, fora as equipes de governo, e foi um prazer enorme de ver a população novamente podendo opinar, podendo reivindicar, tirar dúvida, conversar com o prefeito, com os secretários. Eu achei que foi maravilhoso, com destaque a participação das crianças, onde em várias EMEIEPs eles puderam apresentar através de cartazes, de cartinhas, de recados, um pouco da cidade que eles esperam para o futuro, um pouco daquilo que eles têm como necessidade imediata. Vi muitos pedidos para melhorar a segurança pública da garotada, muitos pedidos para melhorar a saúde, muitos pedidos para a gente sempre dar aquela melhoria nas escolas, trazer mais espaço de lazer, fazer com que elas possam também ter uma qualidade de vida melhor. Legal. Agora falando um pouquinho de política, na Câmara, maioria consolidada, acho que maioria mais do que absoluta nesse momento. Projeto de reforma administrativa deve ser encaminhado aí nos próximos dias? Eu não diria os próximos dias, eu diria as próximas semanas. Eu quero ter, antes até de oficializar, ter um diálogo com o conjunto dos 21 vereadores, que é assim que eu vou continuar tratando a Câmara Municipal, com muito respeito. Aqueles que têm opinião diferente, mas com democracia e com muito respeito. E deve, então, portanto, ser enviada para a gente aprimorar, né? Até para executar boa parte daquilo que nós estamos demandando com o PPA, a gente precisa ter uma reforma administrativa. Legal. Eu quero conversar com o secretário Alberto, que foi homenageado aqui, né, Alberto? Foi uma surpresa. Surpresa, né? Agora, o prefeito falava da importância desse PPA, né? É o primeiro PPA participativo de Santo André. Tem a experiência do orçamento, mas esse é um PPA. O que isso representa de avanço na relação democrática, na construção de uma cidade realmente de todos os moradores? Então, o PPA, como ele é um planejamento para 4 anos, para os próximos 4 anos, o desafio foi discutir com a população e definir diretrizes e priorizar, melhor dizendo, diretrizes. Então, eu tinha dúvida no processo se a população ia absorver esse conceito. E foi uma coisa impressionante. Das 20 plenárias, eu acompanhei vários grupos. A população, quando você explica o que é a diretriz, que é definir um norte para uma determinada política, ela absorve. Então, a população tem essa capacidade, né? Porque tem um conceito de que, não, isso é muito técnico. Não. Você explicando a metodologia, ela absorve e ela contribui. Eu acho que a gente dá um salto de qualidade na discussão de planejamento municipal ao definir aí os 4 anos, definindo diretrizes. O desafio agora maior é a gente condensar essas diretrizes, porque no final, só para vocês terem uma ideia, eram 3 por tema, né? São 11 temas em cada plenária, que dava 33 vezes 20, dão 660 diretrizes que foram priorizadas. Então nós vamos ter que... É um universo grande, você tem uma dimensão muito grande da cidade, dos problemas da cidade, onde está a maior procura, a maior preocupação, tanto é que os dados mostram ali que primeiro veio habitação, depois saúde. Então a gente acredita que é um processo de aprendizado para a população, para nós, o governo, um processo democrático que qualifica a nossa ação política. A participação para nós ajuda porque a população que vivencia, né, o território, ela que mora no bairro, na região, ela conhece os problemas e ela sabe a solução. Então isso qualifica a nossa ação política. O mais importante disso tudo
Muitas vezes alguém vai, participa e a gente fica chateado porque a sua proposta especificamente, aquilo que ele defendeu, acaba não entrando, porque tem essa condensação toda. Mas o mais importante disso tudo é desenvolver o sentido da cidadania. Do sentimento de posse que o cidadão tem da cidade, saber que a cidade é dele se apossar de uma política pública, de se sentir responsável pela cidade. Isso acho que redunda numa melhor compreensão da manutenção do equipamento público, do cuidado quando você vai frequentar uma praça e saber o quanto aquilo custou e saber o trabalho que dá para fazer tudo aquilo, do cuidado ao usar um transporte coletivo, enfim, todos os equipamentos públicos, um equipamento de saúde, eu acho que a construção, isso a gente pode chamar da construção da cidadania, é o resultado mais positivo disso tudo, né? Não, sem dúvida. É um processo, nós vamos fazer um processo de formação com a população agora, até ampliando esse conceito de cidadania, mostrando para eles que é importante entender a cidade como um todo. Então nós vamos fazer uma caravana da cidadania com eles para conhecer as regiões, conhecer a região do outro, conhecer todas as regiões, todos os problemas que foram levantados e entender, primeiro, que a gente tem que pensar na nossa região, mas pensar na cidade como um todo, né? Segundo, que nós vamos ter que priorizar, porque o orçamento ele é finito, né? Você tem Então é preciso com eles discutir um processo de fazer mais com menos. Legal, secretário. Vamos falar mais vezes. Por hoje, o programa, a televisão é curto, né? O tempo é curto, mas obrigado por essa entrevista e até uma próxima. Tá bom, eu me coloco à disposição, a hora que vocês quiserem, podemos ir lá. Enfim, estamos à disposição. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar uma das reuniões... Tá firmado o compromisso, vamos acompanhar. Inclusive a caravana, que é importante. A caravana, que é bem interessante, viu? Legal. Bem legal. Tá bom? Maravilha. Obrigado. Esse é o secretário Alberto de Souza, secretário que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente volta em 1 minuto e meio. Até já. O sol estava quente. Eu estava no quintal, almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. E eu caí e bati a cabeça no chão. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, nesse bloco a gente conversa com o vereador Fábio Soares, do PSD de São Caetano do Sul, para ele fazer um rápido balanço desses 5 meses de mandato, encerrados agora em 31 de maio, e ele já apresentou vários projetos, teve participação em várias discussões importantes aqui na Câmara Municipal, e estava me contando agora, já que ele é especialista, um estudioso em mobilidade urbana, de novidades no Boa Vista, né, Fábio? É isso? Exato, Joaquim. Boa noite a todos. Eu estou muito contente com o que vem acontecendo com essa nova administração. O Paulo Pinheiro tem atendido muito bem os vereadores e logo no começo da sua gestão ele atendeu o pedido não só meu, mas dos outros mais 3 vereadores, o Marcel, a Magali e o nosso amigo Serafim, de estar remodelando a Rua Boa Vista, no bairro Boa Vista. Ali naquele pedaço, Joaquim, a gestão anterior colocou a Rua Boa Vista mão única, sentido único, sentido centro-bairro. E isso fez com que muitos comércios fechassem e a população perdesse muito naquela região. Desvalorização, pouca movimentação, o índice de drogados, de uso de drogas, de pessoas, assaltos, aumentou tudo de ruim naquele pedaço. Então é uma reivindicação muito antiga dos moradores naquela região e dos comerciantes principalmente, e é uma área que eu adoro, né? Tenho pós-graduação em gestão de trânsito e transporte público e segurança viária, então é uma questão que precisava sim ser revista e graças à atenção e à disposição do nosso prefeito Paulo Pinheiro,
ele tem atendido a nossas reivindicações. Legal. Agora você tem outras propostas tramitando aí na casa. Exato. O que você destaca de mais importante aí para a população de São Caetano? Olha, a questão de idoso, eu acho de extrema importância um projeto que eu protocolei aqui na Câmara, de capacitar os cuidadores de idosos. Muitas pessoas são praticamente que impostas a ser um cuidador, naturalmente morre. Uma pessoa de idade fica doente, você tem que cuidar dela, não tem dinheiro para colocar no asilo ou em alguma instituição que cuide de pessoas de idade. Então ela acaba ficando obrigada a cuidar daquela pessoa, não tem outra solução. E eu acho interessante a cidade se preocupar com isso, em capacitar essa pessoa, em cuidar desse idoso. Como cuidar? Quais são os cuidados ao idoso? Isso ajuda na área da saúde. Evita essa procura pelos prontos-socorros e hospitais e várias coisas que poderiam ter sido resolvidas em casa se tivesse alguém que soubesse como agir com o idoso. Dentre outras também, até visando uma qualidade maior no atendimento do munícipe, de colocar em todos os postos de saúde o nome e a especialidade do médico exposto em todos os postos de saúde, em todas as unidades de saúde, para que ele saiba quem vai atender a pessoa naquele dia, qual é a sua especialidade e se ele está trabalhando realmente. Né? Agora, se a gente fosse falar de idoso, dava um programa inteiro, a gente vai voltar a falar mais dessa questão. Hoje mesmo, na sessão que a gente está gravando aqui, logo ao encerramento, foi aprovada aí a criação do Fundo Municipal do Idoso, que é importantíssimo, né? Acho que vai ao encontro desse teu projeto. Mas além desse, você tem mais algum que você destaca aí? Como você disse, são muitos, são quase 10 projetos, né? Hoje foi protocolado um também de extrema importância que cuida das águas pluviais, dos novos empreendimentos, de que seja obrigado, né, a esses novos empreendimentos a cuidar das águas pluviais, ter um reservatório. E isso ajudando, até contribuindo para que evite aí as enchentes. Agora, falando um pouquinho já de projeção para o futuro, você está pensando em alguma coisa? Como é que, depois de 5 meses de mandato, isso dá para vislumbrar novos passos aí na política, na própria atuação legislativa? Um passo de cada vez, né, Joaquim? Eu estou muito contente com a realização do meu sonho, que é estar aqui hoje, podendo legislar para a cidade, fazer projetos cada vez mais interessantes e usuais, que sejam executáveis na nossa cidade. Passou pela Comissão de Justiça agora um projeto da Semana de Dança de Salão. Eu queria até parabenizar o projeto, que também foi aprovado pelo Paulo Pinheiro, já conta com quase 500 alunos de dança de salão, tudo voluntário. E a gente falou desse projeto numa entrevista que a gente fez alguns meses atrás, né? Exatamente, Joaquim. Então são mais de 500 pessoas, a maioria de idade, mais de idade, da terceira idade, que estão dançando, estão deixando de lado a dor na coluna, os problemas, o autoestima lá em cima. Então são projetos que só tendem a ajudar a sociedade e principalmente a administração, ainda no meio desses problemas enormes que nós vemos encontrando. Além de outros problemas que eu tenho visto na cidade, tem sido o NASF, ali na Rua Wanda, que eu citei hoje, que está em total abandono naquela região, e eu pedi ao prefeito já que tome providência o mais rápido possível naquela região, porque está crítico. Eu sei que a cidade está passando por uma situação e um momento muito caótico. Acredito que seja até na região toda. Assaltos, abandono, o começo de gestão é muito difícil. Então nós pedimos até a cooperação da sociedade de compreender esse momento. Não é fácil. Então, assim, de projetos são inúmeros. Dos primeiros socorros também está para surgir, falamos também na outra, né? Ainda não foi votado, eu estou aí no aguardo. Então são muitos projetos, eu até conversei com o presidente hoje, dei uma cutucada nele ali, porque meu projeto está demorando, de colocar mais projetos aí para que eles sejam lidos e aprovados o mais rápido possível. Que primeiros socorros é uma outra matéria que eu ministro essas palestras, até terça-feira passada ministrei um curso para todo o tiro de guerra de primeiros socorros,
voluntário também, e fui convidado também ao tiro de guerra de São Bernardo. Então, eu estou ampliando esse curso, Noções Básicas de Primeiros Socorros, que é muito e de extrema importância, não só para o ensino fundamental, para nossas crianças de 7 anos, 10 anos, precisamos já começar a dar esses ensinamentos para elas, para que elas saibam o mínimo de primeiros socorros, pelo menos as regras básicas. Que vai fazer muita diferença no resto da vida de cada uma delas. Eu falo que a diferença de saber e não saber primeiros socorros é a diferença entre a vida e a morte. Vereador Fábio Soares, obrigado por essa entrevista. A gente vai falar mais vezes. E conta com um programa para divulgar as proposituras, os projetos, todas as iniciativas do mandato. Sendo aprovado, vou te chamar. Tá ótimo. E quando não for também, se estiver demorando, a gente cobra do presidente aqui no ar. Não tem problema. Esse foi o vereador Fábio Soares, do PSD de São Caetano do Sul, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não. Em 1 minuto e meio a gente está de volta. Até já. Eu me lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que para participar basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo. Jornal tem que ser diário. Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, e agora a gente vai falar de sindicalismo, de economia, de política, de cidadania, porque eu converso nesse bloco com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva Martim. Martim, obrigado por me receber mais uma vez aqui no sindicato. Obrigado a você, Joaquim. A satisfação é muito grande. Nós estamos aqui participando mais uma vez do programa Joaquim Alessi. Legal. Martim, estou vendo aqui em cima da tua mesa um livro que eu vou ter que ler. O Futuro da Indústria no Brasil, de Edmar Baixa e da Mônica Baumgarten de Bolle. Edmar Baixa, que foi presidente do BNDES, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele esteve aqui em 6 de junho no sindicato, proferindo uma palestra, falando desse futuro na indústria do Brasil. Agora, o que ele falou? Conta um pouquinho para os nossos telespectadores, o que ele trouxe de útil para os metalúrgicos de Santo André e Mauá. Pois é, Joaquim, eu tomei conhecimento desse novo livro, né, do Edmar Baixa e nos trouxe bastante curiosidade. É uma pessoa muito lustra, fez parte aí da elaboração do Plano Real, foi presidente do BNDES, pessoa profunda conhecedora da economia brasileira, professor, e nós fizemos um esforço danado para trazê-lo aqui. Trouxemos ele aqui no dia 6 de junho, foi uma palestra maravilhosa, convidei empresários, né, o pessoal da CISA tiveram aqui presente, os trabalhadores, nossa diretoria, para ouvir um pouco dele, qual era a proposta dele para essa questão da indústria no Brasil, porque você sabe muito bem que nós já temos várias ações, a própria força sindical, as centrais sindicais têm batido muito nessa questão da preocupação com a desindustrialização do Brasil. E foi muito importante porque ele mostrou o seguinte: não existe prato pronto. Ele falou, é preciso sentar mais pessoas, é preciso, né, envolver todo o poder público, é importante envolver os empresários, os trabalhadores, todos os setores organizados da sociedade e buscar um caminho, uma saída importante.
ele disse o seguinte: olha, eu tenho opiniões, tenho ideias, né, posso contribuir num debate desse, estou dizendo aí no livro, e que é preciso ter uma integração maior dos países para que você possa fazer evoluir a economia no mundo todo. E ele mostra o seguinte, que os países que mais se fecharam nos últimos tempos são os países que têm encontrado mais dificuldade para enfrentar as crises internas e externas. Então, a proposta dele, fundamentalmente, é que você crie uma integração maior. Ele deu o exemplo dos Estados Unidos com a Europa, essa aproximação, né, dessa integração de troca de mercadorias. E ele cita, inclusive, aqui o Mercosul, né, que isso é muito precária, né? Quer dizer, essa ação do Mercosul aqui na região, né, da América Latina, então nós precisamos desenvolver isso mais. Ele cita que o Brasil é a 7ª economia do mundo e, na verdade, é o 24º em exportação. E até a importação brasileira também é muito pequena. Então, ele entende que essa troca de negócios, né, entre os países é preciso se aprofundar, é preciso crescer. Porque nesse crescimento você se especializa em alguns setores, e em que você vai passar a exportar com mais incidência e você pode até importar também outros produtos que outros países produzem, né, com mais eficiência, mais barato, etc. Então, quer dizer, essa integração que ele coloca, eu achei assim muito interessante. Ele deu exemplo aqui no Brasil de que o Brasil estava fazendo um investimento muito forte, né, para se produzir trigo aqui no Brasil e ficava muito caro, né? O governo investia dinheiro, produzia um trigo caro. Então ele falou que ele mesmo deu sugestão, falou, olha, é muito melhor vocês produzirem soja, né, do que você produzir trigo. Trigo, nós compramos trigo muito mais barato da Argentina e você produz soja e exporta, né, de melhor qualidade, temos mais know-how e o know-how da produção de trigo está na Argentina. Para que fazer tanto investimento aqui para produzir um trigo mais caro e de péssima qualidade, né? Então, assim, um exemplo do que ele deu, assim, interessante, eu achei muito lúcido, assim, muito viável as ideias que ele colocou nessa palestra. Eu estava lendo aqui na orelha, enquanto você falava, uns dados que ele cita aqui, já na abertura do livro. Eu lembro de você ter me falado numa entrevista, quando a gente foi cobrir lá aquela manifestação em frente à Assembleia Legislativa em defesa da indústria nacional, que era o processo de desindustrialização, e são dados que preocupam cada vez mais. Ele até chama de dados periclitantes, né? E dizem, em 85, a indústria de transformação respondia por 25% do PIB no Brasil. E desde então ela foi perdendo substância e hoje responde por 15%. Ou seja, você perde 10 pontos percentuais, quase metade da indústria brasileira nesse período, quer dizer, de 85 para cá, é uma perda muito grande para muito pouco tempo. Você aqui na tua base tem sentido o reflexo disso? Nós sempre temos sentido, muito embora a região aqui do ABC é uma região que ainda consegue, né, encontrar saídas, né, conseguiu-se manter as montadoras aqui na região, 5 montadoras importantes aqui na região, mas mesmo assim nós sentimos esse reflexo. O setor de autopeças realmente ele tem sentido uma forte concorrência, né, ele tem produzido cada vez menos, né, nós temos perdido o mercado. Se não é as barreiras de proteção do governo, de certa forma, estaríamos numa situação muito pior, né? E aí você vê que nós temos aqui dificuldades. E até no Inovar Alto, né, nós colocamos lá, quer dizer, que precisamos também treinar os trabalhadores. Precisamos de trabalhadores muito treinados para que ocupe, inclusive, esse mercado de trabalho de autopeça, que eu falei, olha, não adianta nada a empresa, às vezes, investir no maquinário novo, né, em estruturas novas, se os operários que vão operar aquelas máquinas não estão qualificados, não estão preparados. Deixa eu mostrar aqui o autógrafo do Edmar Baixa, o Martinha, né? No livro O Futuro da Indústria no Brasil, ele escreve para o Martinha com um abraço e admiração do Edmar, 6/6/2013. É sempre importante, o sindicato está sempre promovendo isso e deve ter outros acontecimentos desse tipo daqui para frente. Né? O Edmar provou ser uma pessoa tão... Né, a gente vê assim pela qualidade dele, um professor, né, a gente tinha até uma preocupação de trazê-lo aqui, nossa, mas ele se sentiu muito bem aqui com os trabalhadores, com a nossa diretoria, dentro do sindicato, ficou muito à vontade aqui, a gente ficou também muito feliz com a presença dele. E para ele é importante também conhecer a visão que vocês têm, porque isso é subsídio, é dado que ele tem
para os trabalhos acadêmicos, para as pesquisas. Ele precisa conversar com quem faz no dia a dia a economia do país, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Estou vendo até na tua mão a última edição do Jornal Metalúrgico aqui, um editorial com um título bastante forte. Você vai falar sobre esse editorial daqui a pouco. Vamos reagir ao bombardeio contra a nossa campanha salarial. Deixa eu até mostrar para o pessoal aqui. Está aqui o editorial do Martinha. Vamos reagir ao bombardeio contra a nossa campanha salarial. É o editorial da edição aqui de 12 de junho do Jornal Metalúrgico. Deixa eu mostrar o jornal, que às vezes tem, como o jornal é distribuído mais diretamente para a base, né? Às vezes a população não tem acesso, mas é um jornal que é semanal, né? E com todas 20 mil exemplares. A gente vai falar disso aqui, já vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai falar desse editorial, vai falar do jornal, vai falar sempre que tem que falar dos 80 anos do sindicato. Vocês estão vendo aí na abertura, no encerramento de cada bloco, aparece o novo logotipo que mostra os 80 anos, é uma bola de futebol, nós estamos no meio aí da Copa das Confederações, daqui a um ano a Copa do Mundo, só vai se falar de futebol, então tem que falar de futebol também dentro do sindicalismo, né, Martinha? Então, em 1 minuto a gente está de volta, até já. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, como eu falei no bloco anterior, agora sim a gente vai falar um pouquinho do jornal O Metalúrgico, que é o jornal semanal do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, 20 mil exemplares, como o Martinha falou. Tem uma chamada também que ele vai comentar daqui a pouco. Recupere perdas do fundo de garantia de até 88,3%. E aqui tem saiba como na página 4, mas o Martinha vai adiantar daqui a pouquinho como é que é essa perda que a Força Sindical detectou, né? O deputado federal Paulinho da Força, já em Brasília, já agitou bastante lá. Vocês estão agitando aqui no sindicato, mas vamos falar daqui a pouquinho disso aí. Primeiro o seguinte, Martinha, por que esse editorial aqui? Vamos reagir ao bombardeio contra a nossa campanha salarial. O pessoal está bombardeando mesmo? Pois é, Joaquim, nós temos que fazer um editorial desse tipo para chamar a atenção dos empresários, mostrar para eles que não adianta nós jogarmos no atraso. Quando tivemos a primeira crise econômica aí nesse período, em 2008, 2009, a gente mostrava que, se a gente ficasse chorando a crise, quer dizer, a gente não ia enfrentá-lo. Precisamos ter a coragem, e dissemos para os empresários que a maior burrice era demitir naquele momento. Nós precisamos fazer com que os trabalhadores estivessem empregados, né, com disposição, com energia, tanto os empresários, o governo e tal, para a gente enfrentar a crise, né? Quando a gente vê uma situação como essa, de jogar no atraso, de você não ter reajuste de salário para poder manter a competitividade, é jogar no atraso também. Os empresários, nós precisamos investir em máquinas de qualidade para produzir cada vez melhor, em quantidade, em escala, em qualidade, e investir na mão de obra dos trabalhadores para que a gente possa, né, ter trabalhadores qualificados para produzir cada vez mais com qualidade, para competir com o mercado externo e até para produzir mais para o mercado interno, do que a gente ficar chorando essa questão salarial. Quando nós começávamos aí, há 30 anos atrás, discutir participação nos lucros e resultados, os empresários diziam que o movimento sindical era louco, que nós éramos loucos, porque eles não iam dividir os lucros da empresa com os trabalhadores. Hoje, na prática, mostrou-se o quê? Que isso é importante. Os trabalhadores se envolvem mais com a produção, com o produto, produz com maior qualidade, com maior quantidade, é um grande negócio para os empresários. Então, quer dizer, os empresários têm que olhar para frente, temos que aumentar, quer dizer, a produtividade, a qualidade do produto e não você conter salários, né? Porque o salário, inclusive, faz parte desse motor da economia, né? Quanto mais você ganha, mais você tem condições de comprar produtos melhores, produtos de qualidade. É assim que a gente faz crescer a economia dentro do próprio sistema capitalista. Legal. E aqui no editorial você fala o seguinte, que e fora do chão de fábrica, ainda tem que fazer valer a questão da cidadania.
E lembra a questão da jornada de 40 horas semanais e da necessidade de o Congresso brasileiro aprovar, ou o governo brasileiro assinar a Convenção 158 da OIT. Explica um pouquinho isso para o telespectador. Nós entendemos o seguinte, houve uma pesquisa recente que a metade dos trabalhadores aí daqui da nossa região já trabalham 40 horas semanais ou menos. Então, quer dizer, por que se trabalha isso? Né? Sem ter uma Constituição garantindo isso, ou um grande contrato coletivo nacional, porque os próprios empresários entenderam que isso é importante para eles. Não basta você ter o trabalhador muito tempo dentro do seu local de trabalho ou dentro da fábrica e às vezes não está produzindo. Você tem que extrair o máximo de produção naquele período que ele está à disposição dentro da fábrica. Então, é possível você organizar melhor a produção, o trabalhador ficar menos tempo dentro da fábrica, né, porque fora da fábrica também ele está ganhando conhecimentos. Né? E você, inclusive, canalizado para ganhar conhecimentos e agregar conhecimentos, porque aí você pode, inclusive, produzir mais dentro da fábrica, com mais escolaridade, com mais conhecimento técnico, etc. Então, quer dizer, essa questão também é fundamental, ela é importante. Parece que não, mas é importante sim. Quer dizer, você tem todo esse lado aí que isso envolve a questão, né, social como um todo. Né? Eu falei que a gente ia comentar um pouco essa ação para a recuperação das perdas do Fundo de Garantia. São aí, nos últimos 14 anos, mais ou menos, pelo que eu li, 88,3% de perda. E eu vejo essa chamada aqui na última página do jornal. Sócio do sindicato, junte-se à ação para recuperar as perdas do Fundo de Garantia. Fala um pouco dessas perdas e o que o sócio tem que fazer para participar disso. Pois é, Joaquim, nós estamos com essa ação, né? A Força Sindical tomou conhecimento através de um escritório de advocacia, né, e de renome em São Paulo e em Brasília, né, com pessoas do próprio Ministério Público do Trabalho que descobriram que ao longo de alguns anos, ou seja, desde 99, houve uma mudança, né, na taxa, né, de reajuste, né, do Fundo de Garantia dos Trabalhadores, que passou a ser a taxa de referência, a TR, né? Isso, taxa referencial, INPC, ao invés de ser o reajuste aí que reajusta os salários. Nós sempre soubemos que é impossível não ter alguma coisa errada no Fundo de Garantia, porque a gente sempre via que o Fundo de Garantia não cresce. Né? É um dinheiro que fica ali desvalorizando. Então, descobriu-se que existe essa perda. Né? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal colocou que essa taxa referencial não pode servir de base, inclusive, para reajustar a poupança. Então, há um entendimento também que ela também não serve para reajustar o Fundo de Garantia dos Trabalhadores, que é um dinheiro social que está lá no banco, mas é um dinheiro do trabalhador. Né? Um trabalhador que o dia que ele é demitido, tá, ele vai lá e saca esse dinheiro. Então, não pode ter perda. Né? Então, nós estamos aí preparando essa ação, estamos convidando todos os trabalhadores associados da nossa categoria para virem até o sindicato. Precisa trazer aí uma xerox da carteira da carteira profissional onde está ali o PIS, né? Tem que trazer o número do PIS, precisa uma cópia da RG e o endereço, né? Uma cópia do comprovante de endereço. E o extrato, né, do Fundo de Garantia. E o extrato do Fundo de Garantia, que é uma coisa simples de tirar. E hoje quem tem o cartão cidadão, ele na Caixa Econômica, até através da internet, hoje em dia ele tira. Né? Então precisamos dessas coisas. Quem tiver dúvida, procure o sindicato, nós temos uma equipe aqui. Estou vendo aqui que quem é aposentado pode trazer também a carta de concessão da aposentadoria. Isso, a carta de concessão do benefício também, né, para quem é aposentado, porque às vezes ele aposentou aí nesse período, então ele teve fundo de garantia depositado. Então pode procurar o sindicato das 7 da manhã às 19 horas, que nós estaremos dando atendimento porque é um processo de substituto processual do sindicato, mas é preciso que os trabalhadores façam adesão, né, para ter a sua garantia, a garantia dos seus direitos. Legal. Então o pessoal pode procurar o sindicato, que aqui é Gertrudes de Lima 202, aqui no centro de Santo André, paralelo aqui com a Perimetral. Segunda a sexta, das 7 às 19. Das 7 às 19. Isso vai mexer bastante com a... o pessoal é muito dinheiro aí, 88% do Fundo de Garantia. Atinge até 88%, né? É uma verba grande. Hoje o Fundo de Garantia tem quase 400 bilhões em depósito. Então dizem que o cálculo disso daí dá coisa de mais ou menos 250 a 300 bilhões
de prejuízo, então nós temos que ir em busca desse dinheiro aí para repor a perda dos trabalhadores. Como você disse antes, é o trabalhador que não pode ficar no prejuízo. Que não pode ficar no prejuízo. Verdade. Martinha, por hoje é só, a gente vai voltar a falar mais vezes. Obrigado por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Joaquim, mais uma vez a oportunidade de estar participando do programa Joaquim Alessi. Ótimo, valeu, Martinha, até a próxima. Esse foi o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva. Martinha, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo. Jornal tem que ser diário. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Bomba, bomba! Nada a ver com a Avenida Paulista, nosso cenário de fundo, nem com as manifestações. Só uma homenagem ao velho turco Ibrahim Sued, que começava ou terminava suas grandes intervenções na televisão proclamando bomba, bomba. E a bomba, bomba é para mostrar uma exposição de poesia concreta. Por isso eu estou aqui na Casa das Rosas e vou conversar com a curadora da exposição de Ronaldo Azeredo, poeta concretista, minha amiga, professora de literatura, mestre, Marli Siqueira Leite. Marli, obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de falar a respeito, mais um pouco, falar a respeito da obra do Ronaldo Azeredo, né? Tive a oportunidade de fazer essa exposição aqui na Casa das Rosas, apresentei o projeto para o Frederico Barbosa e ele aprovou, era um desejo dele também, e para mim foi uma felicidade poder concluir a minha dissertação de mestrado com essa exposição, com a obra completa do Ronaldo Azeredo. E a gente vai mostrar um pouquinho, não dá para mostrar tudo, que a exposição é muito grande, exposição que vai até 4 de agosto, né? Exatamente. Quer dizer, o pessoal tem tempo para assistir. Mas eu começo lendo aqui, Resisto, Resto, Rô. Rô é a primeira poesia de 54, né? Exatamente. O que significa essa recepção aos visitantes? Pois é, esse foi o primeiro poema de Ronaldo Azeredo, ele tinha 17 anos apenas, ele produziu esse texto em 1954, nós temos aqui na abertura um destaque ao final do poema, na verdade, mostrando que o poeta resiste aqui poeticamente. Rô é um apelido afetivo, um apelido do Ronaldo, principalmente quando novo, depois se perpetuou, como as pessoas mais próximas o conheciam, né? Então, a gente abre a exposição dizendo que ele resiste aqui poeticamente. Então, é o primeiro poema que nós vamos ver nessa primeira sala de 1950, com todas as produções do poeta. Então, vamos lá ver. Como a Marli falou, a gente vai ver a primeira obra de 54, né, Marli? Exatamente. O Ronaldo não tinha visivelmente nenhuma preocupação assim com a literatura, nenhum envolvimento, embora as irmãs fossem intelectuais e ele tivesse ali um respaldo, né, uma bagagem. Ele chegou a morar com Augusto de Campos e Lígia aqui em 1954.
ele, de repente, apresentou, surpreendeu o poeta Augusto de Campos, seu cunhado, com esse primeiro poema, Rô. É um texto em que você já percebe que há uma ruptura com o verso, né? Ele utiliza o espaço da página de uma maneira inusitada. Não temos aí estrofes, mas partes, né? Que cada parte contém um todo, na verdade, esse desgaste, essa ruptura, inclusive com a sintaxe e com a palavra. É o poeta rato corroendo tudo para construir a sua obra. Agora vamos falar um pouquinho só antes da gente partir para... Tem o solitário, solidário, tem... Nossa, a gente vai ficar aqui, dá para fazer uns 3 programas diretos. É lógico que a gente vai ter que chamar um pouco a atenção do telespectador, porque ele vai visitar essa exposição maravilhosa. Isso que é o importante, né? Que a entrada é gratuita. Isso. E é um presente para a população de São Paulo e tal. Agora, me diga uma coisa, eu, infelizmente, não pude comparecer à abertura, gostaria de ter vindo aqui, estava toda a família aqui do Ronaldo Azeredo, estava Augusto de Campos, né? Um poeta maravilhoso, que acho que o país deve muito a essas cabeças, essas gerações, né? A gente está nessa casa que o espaço leva o nome de Haroldo de Campos. São figuras maravilhosas da nossa cultura, da nossa literatura. Como é que foi? Fala um pouquinho da tua emoção na inauguração dessa mostra. Pois é, foi um prazer e uma emoção realmente muito grande receber toda a família aqui, inclusive Escila, que é irmã do Ronaldo Azeredo. Ele tinha uma relação com as irmãs assim muito forte. Lígia, quando foi falar agora na última entrevista, se emocionou falando do Ronaldo, porque elas eram protetoras dele, e elas estavam aqui presentes. Augusto de Campos, que ele já tinha a minha admiração como poeta, sempre fui, acho que é uma grande cabeça, ainda a gente precisa de estudos ainda para valorizar, explorar tudo que ele pôde nos oferecer. Haroldo, Décio, mesma coisa, são grandes cabeças, como você disse. Agora, tem um dado que é interessantíssimo, eu estava lendo no release, muito bem preparado pela assessoria de imprensa aqui da Casa das Rosas. Você, lógico, você já estudava a obra do Ronaldo Azeredo, já conhecia, mas o contato com o Ronaldo se deu de uma forma até inusitada, né? Foi. Porque você estava numa aula, usou o poema Velocidade, e o neto dele, é isso? Neto virou e disse o seguinte: esse poema foi meu avô que escreveu. Aí você começou a ter contato, depois, na sequência, um outro, acho que neto, e que acabou te proporcionando o encontro com ele e o contato, né? Foi. Eu sempre gostei de poesia concreta visual. Minha formação foi na PUC de São Paulo e ali concentrava um grande grupo, né, que tinha relação. Haroldo foi professor da PUC, não foi meu professor, infelizmente, mas esteve na PUC, na minha sala de aula, lendo Galáxias. Então, havia um envolvimento muito grande da PUC com os concretos. E eu sou cria desse envolvimento, então eu sempre gostei. E sempre desenvolvi um projeto com poesia na escola. Por isso que eu acho que assim, os professores devem levar a poesia para a escola, né? Não como uma obrigatoriedade, não para fazer prova, mas para degustar a poesia, a boa poesia. E nesse ano específico, foi em 99, eu apresentei o Velocidade e o Cidade, do Augusto de Campos, que para mim são 2 poemas que dialogam entre si. E fizemos uma leitura dramática do poema em sala de aula. Para minha surpresa, ao final da aula, o aluno se levantou e falou: professora, o primeiro poema é do meu avô, o segundo é do meu tio-avô. Eu nem sabia que o Ronaldo Azeredo era cunhado do Augusto Campos. Fiquei sabendo, e aí, imagina, se já tinha uma vontade, um gosto, né, já apreciava a poesia visual concreta, aí que eu fui pesquisar. 2 anos depois, dei aula para o Henrique. Henrique já me conhecia e falou: olha, minha mãe preparou um chá, está disposta a preparar um chá com poesia para você conhecer o nosso avô. Falei: nossa, é o maior prazer. E ele saiu de Perdizes, foi até o Jardim Europa, colocou todos os poemas sobre a mesa, me presenteou com a pirâmide, que eu vou mostrar no final do percurso, que é uma síntese da obra dele, uma antologia diferente. E assim a nossa relação começou. O Ferreira Goulart já nos ensinou que a poesia, quando chega, não respeita nada, né? Nem pai, nem mãe. Agora, a poesia, ela tem um senso da realidade e da presença. Eu estava ouvindo, tem a parte gravada aí, e o poeta mesmo, na voz dele, falando: passeata, portões abrem, passeata, portões fecham, passeata, patrões abrem. E
eu estava lembrando, a gente está gravando, o programa aqui é muito transparente. Um dia depois dessa grande manifestação que teve na quinta-feira, aliás, nós adiamos a gravação em função da manifestação, e eu diria até que em respeito à manifestação, porque essa manifestação dos jovens precisa ser muito bem compreendida. Tem gente se metendo a fazer análise, mas isso não é tão rápido assim para entender, não. A gente precisa reconhecer que tem importância muito grande em cada movimento desse. E o poeta já sabia disso, né? Parece que ele te brindou aqui. E o neto dele já escreveu isso no Facebook, dizendo o seguinte, porque no dia também que você estava inaugurando, falando de resistir, havia a resistência lá fora. Então, para quem acha que a poesia é mero diletantismo ou contemplativo, a poesia é muito mais concreta do que a gente imagina, né? E muito mais à frente do seu tempo, né? Os poetas estão sempre à frente. Por isso que eu acho que Ronaldo ainda não foi visto, né? Porque leva um tempo. Os leitores, de modo geral, levam um tempo para assimilar esses movimentos. E como eles estão muito à frente do seu tempo, há um período aí de absorção de tudo isso e de compreensão de tudo isso. Eu acho que esse é o momento do Ronaldo aparecer. E por isso a gente vai continuar vendo aqui. Eu me lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse para a gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada entrevista desse programa. Nosso bate-papo sobre o mercado imobiliário com os proprietários, diretores da MBGUS, com o prefeito Carlos Grana, de Santo André, o secretário Alberto de Souza, o vereador Fábio Soares, do PSD, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva, o Martinha, e o encerramento com essa pequena amostra, eu repito, pequena amostra do que vai ser o próximo programa, uma edição completa, inteira, sobre a obra de Ronaldo Azeredo, nessa exposição aqui na Casa das Rosas, em São Paulo, a entrevista com Marli Siqueira Leite. Eu tenho certeza de que vocês curtiram cada bloco de entrevista e conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!